nós estamos aqui com duas pessoas muito importantes na conservação no Brasil. Então nós estamos com Cláudio Valadares Pada, do IP, uma das primeiras pessoas no Brasil a trabalhar com biologia da conservação, depois de ter feito seu doutorado na Universidade de Flórida, e com o Ernesto Ribeiro de Castro, que fez seu mestrado em conservação, em biologia da conservação na UFRJ, e que atualmente é diretor do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, de certa forma, vocês representam pessoas que tiveram contato com a ciência, mas que agora estão em posições um tanto diferentes, numa ONG, no IP, e outro num órgão público voltado à conservação, do CNBio. Então eu queria que vocês comentassem um pouco, queria conversar um pouco com vocês sobre a relação entre a ciência, entre a pesquisa, especialmente em biologia da conservação, e sua aplicação para a atividade prática de conservação da natureza. É muito bom o tema para mim, porque é um tema que eu vivo ele há 20 anos, no meu dia a dia. E sempre eu tenho um pé na academia ainda e um pé no terceiro setor, e eu fui botar esse pé no terceiro setor justamente por causa disso, porque eu tinha, de certa forma, uma frustração com o mundo acadêmico, que faz trabalhos muito interessantes, que são importantíssimos, mas que não aplicava isso e ficava na expectativa de que alguém aplicasse e ninguém aplicava. Então, nós começamos a trabalhar para fazer uma aplicação também. É o mais do que necessário essa tarefa, mas ela não é uma tarefa fácil. Por que ela não é uma tarefa fácil? Porque se você espera que a mesma pessoa faz pesquisa e aplique, ela tem que trabalhar com as duas coisas, e ela vai reduzir um pouco as atividades acadêmicas dela para poder ter o tempo para fazer as atividades práticas. E isso, no mundo acadêmico, é perigoso, de certa forma. Porque você pode deixar de publicar um pouco, e deixar de publicar um pouco significa alguns riscos no mundo acadêmico. Então, a academia precisa compreender isso, e o mundo do aplicado precisa compreender que é nesse balanço que a gente pode, no balanço entre a pesquisa científica e a ação, e os dois operando juntos, é que a gente tem mais chance de ter sucesso. Trazendo um pouco o ponto de vista, né, da gestão das unidades, eu acho que isso é uma via de mão dupla, né? Quer dizer, tem historicamente um distanciamento muito grande, e da parte dos gestores, muitas vezes o pesquisador era visto como um incômodo, né? Alguém que entra na unidade, algumas pessoas preocupadas com o que vai ser coletado ou não. E do outro lado da pesquisa também um distanciamento que não permitia sequer ver quais são as questões, realmente os desafios da gestão. Então acho que a primeira estratégia é essa aproximação com a comunidade acadêmica, pode ser feita por encontros de pesquisadores, chamadas para publicações, enfim, tem uma série de mecanismos aí para trazer a comunidade acadêmica e estimular esse diálogo. E tem uma segunda questão que é um grande receio, tanto da comunidade acadêmica quanto dos gestores, de manejar efetivamente as nossas unidades de conservação. Então a gente está vendo as unidades se perdendo com espécies invasoras, com mudanças climáticas, com crescimento urbano e uma outra série de desafios, e muitas vezes está discutindo algumas minúcias metodológicas com medo de que isso gere um outro. A gente tem que experimentar, isso é ciência também, experimentar e pesquisar o manejo dessas unidades, seja reintroduzindo espécies em áreas que estão empobrecidas, seja controlando espécies invasoras, estudando o impacto do incêndio, positivos e negativos em muitos casos, enfim. Mas a gente tem que partir para realmente manejar e manejar com ciência, né? Quer dizer, estudando esse manejo e vendo qual é o resultado dele para que isso seja replicado em maior escala. Acho que esses são os desafios. E ao mesmo tempo, por exemplo, o IP tem uma experiência bastante interessante, eu acredito, que vocês têm como você falou, tem uma organização que funciona em grande parte como uma instituição científica, mas também vocês conseguiram unir vários setores da sociedade, né? Em replantios e corredores. Então, como é que vocês conseguiram fazer, como é que foi o desafio de vocês chegar aos conhecimentos científicos que seriam práticas necessárias, vocês fazerem chegar às pessoas e conseguir apoio das pessoas nesse sentido? De fazer essas medidas de maneira de chegar na comunidade do entorno, essa necessidade, e
envolver as pessoas? Então, não é uma tarefa muito fácil, para ser sincero, mas se você olhar, por exemplo, porque nós temos ainda um pé no mundo acadêmico, o IP tem uma escola de pós-graduação e os jovens, eles adoram isso. Isso que nós estamos conversando aqui, essa junção das coisas, essa ciência aplicada, ciência que experimenta coisas, que resolve coisas. Então, eles são um grande incentivo. Eles vivem pedindo isso. E eu sei que no seu departamento, no seu laboratório, também tem um rumo nesse sentido, que os jovens vão em busca disso. Então, tem uma nova geração que quer isso, que não pode mais esperar a mudança. Do ponto de vista de resolução com a comunidade, tem que ter pesquisadores que estão dispostos a conversar com a comunidade. Então, os pesquisadores nossos moram na comunidade. Eles não moram no grande centro e vão lá fazer pesquisa. Eles moram porque foi o que a gente entendeu que era o que precisamos fazer para poder dar um passo para dentro da resolução junto com a comunidade dos processos que eles estão vivendo, dos processos que a conservação pode ajudar. Então, você vive lá e aí você vai discutir o que precisa fazer aqui, precisa fazer reflorestamento, e aí você está discutindo com a comunidade e você fala, vamos fazer dessa forma, porque aí você começa a entrar com o lado de pesquisa da história e junto você vai construindo uma nova história misturando as duas coisas. Mas isso precisa, honestamente, precisa de um pesquisador e de um mundo acadêmico que acredite nisso, e que não fale, mas isso aí não é importante para a ciência. Tá bem, precisa parar com esse mito de que não é importante para a ciência, porque se a gente não fizer isso, também não vai ter nada para fazer ciência no futuro. É assim que a biologia da conservação nasceu. Então, eu não estou esperando, eu acho que pesquisa é importante e tudo, eu não estou esperando que não se faça pesquisa, que, como você mencionou no começo, você tome decisões baseadas só em boa vontade, mas também não estou esperando que então você precisa tomar decisão com pesquisa, mas você precisa também entrar no processo, viver o processo e trabalhar junto com ele para as coisas poderem acontecer na prática. E foi isso que nós fizemos. O sucesso vem dessa coragem, há anos atrás, de se envolver com a situação real, com o mundo real e usar a pesquisa para tentar avançar soluções. Pegando esse gancho da pesquisa pela pesquisa, é interessante que existe uma diferenciação a princípio da pesquisa básica, a pesquisa aplicada, né? Mas muitas vezes uma pesquisa básica que no planejamento dela não estavam perguntas que realmente levassem à aplicação, gera informações muito úteis para a gestão. E isso só aparece se você tem um diálogo maior da gestão com o pesquisador. Então, tem exemplos de pesquisas básicas em taxonomia de alguma família botânica, mas que foi identificado uma espécie endêmica de um determinado lugar onde as pessoas acampavam, e aí o pesquisador, percebendo que isso pode gerar uma decisão de gestão de mudar o lugar do acampamento, muitas vezes ele não tem essa percepção. Então, se aproxima a gestão do pesquisador, essas informações começam a emergir e geram decisões de gestão que aprimoram a proteção, a conservação das áreas. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque eu acho que a gente sempre deve ter uma preocupação de não cair naquele ponto de achar que a ciência só se justifica pela sua finalidade. Eu acho que uma ciência que tem uma questão que não é obviamente aplicada, em muitos casos, a história está cheia de exemplos disso, aquilo depois vai se revelar uma coisa de imensa utilidade aplicada. Para isso é fundamental também você ter, pelo menos no plano federal, a gente teve um avanço, apesar de todas as deficiências em termos de número de pessoas, mas a gente teve um avanço aí nas últimas décadas em termos de capacitação técnica, científica das equipes das unidades, né? E isso faz muita diferença, pelo menos para fazer as perguntas certas, né? Isso mesmo. E aí, muitas vezes o órgão gestor não tem a capacidade de fazer a pesquisa para responder, até faz, mas numa escala muito pequena, mas fazer as perguntas certas já é meio caminho andado para a gente ter boas pesquisas nas unidades, através das parcerias com os pesquisadores. Eu defendo há alguns anos que cada unidade deve ter um plano de pesquisa. E eu defendo isso baseado numa experiência própria. Quando eu estudava no meu doutorado, eu fui fazer pesquisa num parque na Universidade da Flórida, na Flórida, como membro do estudante da universidade. E quando eu cheguei lá e pedi licença para estudar mamíferos daquele parque, os gestores do parque me deram a lista do que eles queriam. Então,
eu fui com a minha lista e eles me deram a lista deles. E me disseram assim, você vai trabalhar com esse tema, nós também não te custa nada expandir para fazer isso que está aqui, que é do nosso plano, que já foi aprovado, nosso plano de pesquisa. Então eu fiz com o maior prazer, eles me deram um kit para eu poder preencher os relatórios e aquilo foi para um computador, para um banco de dados que eles estavam querendo. Então, mas para você chegar a fazer essas perguntas, precisa ter do lado das unidades de conservação pessoas que são capazes. E hoje, cada vez mais, a gente recebe pesquisadores com essa linha. Quais são as perguntas que vocês têm? Será que elas me interessam academicamente? Isso. Então, isso já é uma mudança de postura bem interessante também. Então, vamos combinar. Você tem a sua pergunta, eu tenho uma de aplicação prática. Vamos fazer um balanço aqui, vamos trabalhar juntos. Ainda falta um longo caminho nessa direção, mas acho que esse contato está melhorando realmente dos dois lados. Porque acho que as pessoas na universidade também estão começando a procurar mais, né? Onde o seu trabalho poderia ser. Também acho. Felizmente, isso está se expandindo. Tem uma ou outra pessoa só que ainda acham que não posso me envolver com coisas aplicadas, mas em geral está todo mundo avançando tremendamente nesse balanço que nós estamos mencionando aqui entre ciência mais pura e aplicada. E é bom para todos, eu acho. E aí eu acho que o grande desafio daqui para frente é conseguir expandir isso numa escala para as unidades mais isoladas. A minha experiência é em unidades do Sudeste, próximas às instituições de pesquisa, onde isso é muito mais fácil, né? E como provocar esse tipo de contato voltado para as questões de unidades bastante isoladas, acho que é um desafio que ainda está para se colocar, porque aí depende realmente de mais recursos, né? De parte a parte, tanto para chamar os pesquisadores quanto para realizar as pesquisas. Então esse acho que a gente está no comecinho desse caminho, estamos caminhando acho que na linha certa, mas ainda falta muita coisa. Eu gosto muito de uma ideia. O Serviço de Parques Americanos tinha um grupo de pesquisadores, só pesquisadores, dentro do corpo de funcionários. Eles têm recursos muito maiores do que o que nós temos. Então, tinha 400 ou 500 pesquisadores no corpo de funcionários. E aí, eles concluíram que aquele corpo de só pesquisadores não estavam conseguindo fazer pesquisa na fronteira do conhecimento, porque eles estavam afastados do mundo acadêmico, onde as coisas avançam com mais rapidez. Então, conseguiram transferir vários deles para universidades públicas e tal. Mas eles não abriram mão de deixar um corpo central, que são os caras que fazem as linhas de pesquisa que são importantes e constroem um arcabouço, que eu gosto muito dessa ideia. E que não precisa ser especializado nisso. Se você juntar pessoas como você e outros que se dedicam, montar o que no Brasil o ICMBio deseja em termos de pesquisa e tal. Isso eu acho que seria um avanço, seria um passo grande, porque seria uma mensagem ao mundo da pesquisa. Olha, nós estamos abertos e o que nós queremos, nós estamos precisando nesse momento disso, um plano quinquenal, vamos dizer. Essa é uma sugestão que eu gosto dela. Alguns planos de manejo já incorporam isso, né, dentro do programa de pesquisa. Claro que a gente precisa avançar muito, tanto no processo de elaboração de plano de manejo. Acho que isso dava uma solução, mesmo só pegando os planos de manejo, tudo e formatando eles de uma forma mais simplificada, e já ia ser um grande avanço. Com certeza. Isso é um desafio também. Nós somos procurados o tempo todo por jovens que querem fazer alguma coisa prática. Existe hoje em dia uma pressa muito grande para mudar o mundo, né? E, assim, muitas vezes as pessoas já entram na própria iniciação científica ou no mestrado querendo imediatamente fazer uma coisa muito aplicada. E às vezes eu confesso que eu seguro um pouco essas pessoas em relação à especialização precoce. E digo não, na verdade a conservação no fundo são muitos problemas aplicados que tem uma ciência por trás, então tem uma ecologia de populações, ou tem uma genética de populações, ou tem uma ecologia de comunidades, ou várias outras coisas por trás, e eu acho que muitas vezes se a pessoa se especializa numa questão aplicada muito cedo, às vezes ela perde uma visão geral que pode tornar, no fundo, a atividade dela capaz de um alcance menor no futuro. Então eu fico pensando em termos de que conselho vocês dariam a um jovem que quer fazer alguma coisa muito prática em conservação, quando eu me especializaria numa questão aplicada, até quando, de que forma, ou tentaria fazer duas coisas ao mesmo tempo, os conceitos fundamentais de ciência dos conceitos básicos, quando eu procuraria uma aplicação maior dos meus conhecimentos, em que estágio da carreira?
para mim é difícil porque a minha carreira é uma coisa, para me basear na minha carreira é totalmente atípica, porque eu venho do mundo da empresa e vou para o mundo da academia e de certa forma eu digo que eu sou B2B, business to business, porque eu de certa forma estou voltando ao mundo dos negócios para poder fazer conservação. Mas eu concordo plenamente com você. Quando eu decidi que ia trabalhar com conservação, eu decidi que eu ia tentar ter uma base sólida e mais geral do ponto de vista de conhecimento acadêmico mesmo. Eu ia estudar bastante para poder entender, para poder depois avançar no lado prático da história. Então, ia fazer uma formação boa e com essa formação, mas sem perder o horizonte do que o que eu queria fazer era coisas aplicadas. Mas não adianta sair querendo fazer só aplicado. Você tem que e não vai ter uma resposta assim, é agora ou é amanhã ou é depois. É a sua carreira que vai construindo, mas você tem que estar com a mente aberta para pensar que você tem que generalizar um pouco, depois especializar e construindo um processo. Mas eu não consigo ver uma fórmula hoje, amanhã, você tem que esperar mais. E aí os mentores, como você, são pessoas importantes, porque cada um é um, né? Cada aluno é um aluno e você pode ir mentorando ele no sentido de que você está precisando de mais profundidade. Você já vem mais feito academicamente, posso te dar tarefas práticas. E aí você vai construindo. Eu acho que é uma construção conjunta de mentores, instrutores e alunos, etc. Essa é a minha visão. Eu me identifico perfeitamente com essa tua colocação, porque acho que desde a graduação eu estava plantando manguezal ou fazendo outras coisas paralelas ao trabalho com fragmentação. Então, mas eu acho que assim, esse desejo de aplicar é fundamental para você não perder esse contato com a realidade, né? Não se isolar completamente na academia. Mas se você pensar em o que seria um bom gestor de unidade de conservação, acho que é muito mais quem tem uma formação mais geral na área ambiental, que vai até muito além da biologia, da ecologia, que é a minha própria formação. A gente lida com gente, tem aspectos das ciências sociais, lida com N outras áreas de conhecimento. Então, alguém muito especialista vai ter mais dificuldade de lidar com todo o desafio que é a gestão de uma área protegida, né, que é a gestão de território. Então, quanto mais sólida é a formação da pessoa numa dessas áreas afins, eu acho que mais habilitada ela vai estar para buscar a complementação das outras áreas que são necessários, conhecimentos necessários para realmente fazer uma boa gestão. Bom, eu acho que é um debate bastante interessante, bastante questões para a gente pensar. Eu acho que é uma questão muito importante na conservação, hoje em dia, essa conservação. Eu fiquei muito feliz com as posições, né? Bastante, ao mesmo tempo, distintas, mas complementares sobre necessidade. Então, queria agradecer a vocês pela contribuição. Eu que queria te agradecer pela oportunidade, tenho certeza que... Eu que agradeço. Quando eu era estudante, vocês eram duas referências para mim. Agora eu estou aqui na mesa.